Oi, bom dia. Tá tendo obra em algum apartamento, não sei qual, por isso a pancada. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Ontem teve sol, domingo também. Porém, claro que não tanto quanto o sol pleno, né? Mas teve sol, foi bom para as plantas. E hoje voltou o clima que estava tendo durante muitos dias. Chuva, 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 chuva. É início de primavera, não esquentou. Hoje a máxima é de 19 graus, mínima, não lembro agora, 11. Aí o que acontece? Claro que as plantas não estão tomando o sol que elas deveriam, porém, para as que estão fora, que pegam um pouquinho de chuva, elas não, aquela ali, ó, não tá dando certo, não tá desenvolvendo, né? Esse vaso duplo. Essas daqui estavam no lugar que tava queimando, lembra? Mas essa daqui, do mesmo jeito, desenvolveu, ó. Um monte de raízes novas, folha nova. Essa vai se recuperar. Aquela ali eu tenho que tirar dali e eu vou colocar outra lá e colocar essa num vaso pequenininho, bem pequenininho, porque a orquídea não gosta de vaso muito grande, muito maior que o espaço que as raízes ocupam, tá? Então, assim, as chances dela sobreviver só se eu fizer isso. São as amarelas do prédio, lembra? Essas daqui eu logo coloquei aqui. Isso é para mostrar que o ambiente é importante. Eu moro em apartamento, tá? Eu não tenho como colocar aquelas telas de proteção de orquidário que eu nem teria, né? Porque eu acho feio, e quando eu faço um ambiente, eu gosto de ambiente bonito. Eu crio um ambiente bonito, não só as plantas sendo bonitas, o local também. Se eu morasse numa casa, a parede seria pintadinha, limpinha, sabe essas coisas? Eu faria com calma o ambiente antes de colocar as plantas para já deixar tudo bem preparado para elas. E a única tela de proteção de alguma coisa que eu colocaria de gato, porque gato meu fica seguro dentro de casa, sem correr risco de pegar leucemia felina, AIDS felina, sofrer maus tratos, ser envenenado porque tá fazendo xixi ou cocô no vizinho, essas coisas, sabe? Os meus gatos são bem cuidados, vacinados, vermifugados, e a mesma coisa vai para as plantas. Eu cuido bem. Adubo balanceado, substrato adequado, vaso adequado, local arejado, tudo isso além da luminosidade solar, que é a chave do negócio. Vocês têm que saber com antecedência e olhando, porque a gente assim mesmo pode errar, se o ambiente está adequado. Aqui pega sol? Sim, pega. É o sol pleno, porém filtrado. Filtrado por quê? Porque tem vidro, porque tem vasos lá fora, tá vendo? Porque eu conheço a luminosidade solar de São Paulo, nessa região, que eu sei que no verão é no máximo 32 graus. Eu sei que no verão aqui sol bate menos tempo. Eu sei que no outono e inverno aqui bate mais sol e o sol é mais fraco. Então eu sei, gente, da intensidade solar, isso é muito importante. Não é porque eu não tenho a estrutura de um orquidário que eu não posso criar o meu orquidário em apartamento. Posso sim, tanto que é o que eu tô fazendo. Ó, sabe o que tá acontecendo aqui? Um monte de raízes nasceram. Eu uso, lembrando, carvão triturado e no fundo argila expandida. Esfagno nunca, porque retém muita umidade. E eu só rego quando as raízes me mostram que tá precisando de rega, tá? Quando elas ficam acinzentadas. As minhas plantas foram todas regadas ontem. Nem sempre eu rego as de casa, dentro de casa, na mesma frequência que as que estão fora. Olha aqui a minha haste floral, vendo? Crescendo rápido. Depois de 3 meses de replantio, trocando o substrato todinho. Por quê? Porque aquela bucha ou esfagno acumulado no meio, já velho e muito compactado, cria podridão de raiz com facilidade.
Aqui, na do lado, essas daqui, lembrando que eu logo acertei o lugar. Uma outra haste floral vindo. Essas daqui vieram depois, essa daqui é a que eu replantei com as raízes todas podres, lembra? Então, gente, ela vai demorar a se recuperar, mas vai se recuperar. Essa daqui é uma Doritainopsis que veio, que ela deve ter mais genética da Dorita, porque tá vendo que ela é mais pontuda do que essas Doritas aqui, ó, essa e essa, que é mistura, quer dizer, Doritainopsis, que é mistura de Dorita com Phalaenopsis. Então essas aqui são Doritainopsis. Essa também. Só que essa veio de via Mercado Livre, gente. Eu prefiro comprar via Orquidário, porque Orquidário também não vem com aquela esponjinha de mercado. Porém, às vezes Orquidário sai caro demais pra mim e tem a mesma no mercado. Aí eu vou no mercado e eu recupero. Aqui algumas das minhas que ficam fora. Braçábula nodosa, lembrando que é terrestre, mas terrestre nasce no chão, porém em acúmulo de folhas e outras coisas que caem, né? Porém não nascem de terra, lembrando. Aqui finalmente abriu Braçábula perrine, essa daqui daqui a pouco abre. Mais uma Braçábula nodosa, essa daqui é com mais raízes. Lá atrás, muitas raízes, e essa daqui bate mais sol nela do que nas outras. As folhas também estão mais compridas, está mais desenvolvida. Mas essa daqui é a que está no meio. Linda, né, a flor? Olha isso. Coisa linda. Elas chegaram no início de janeiro de 2020. Essa daqui, ó, ela gosta de sol da manhã, lembrando que o chão aqui e ali a palmeira pega sol da manhã. Ó, essas daqui é porque eu tinha derrubado o vaso, então machucou as raízes, mas essas daqui pegam sol sim da manhã, porém filtrado por essas folhas, tá? Eu não tenho sombrite, não gosto de sombrite, nunca terei sombrite. Aqui é a salada de gato, alpiste, eu compro na Cobase, é semente para pássaro, para eles comerem, não as minhas plantas. Aqui é a minha Cymbidium, é uma rosa, cada vez mais bebezinhos aqui, já desenvolveu bem, bastante, desde que ela chegou. Eu tenho rosas do deserto, lembrando, né, tô trocando o substrato de todas aos pouquinhos, porque não pode fazer isso no frio, né? É complicado, mas se eu esperar muito também, eu não vou ter flor de novo no verão, porque no verão passado eu saí podando. Aí, mas deu flor no inverno, porque eu protegi do frio. Aqui é uma Dendrobium dental, ali é uma Phalaenopsis mais rara, que veio muito pequena, mudinha mesmo. Aqui, ó, Cattleya máxima concolor, veio também mudinha. Aqui ela tem sol pleno filtrado por este vaso, que é uma azaleia, que vai ser substituído por gerânio, que gerânio dá flor o ano inteiro. Aqui outro vaso que filtra, ó, gerânio ereto menor, olha quanta flor. Sol pleno para esses de fora, tá? Este vaso e o de lado. Outra azaleia que vai ser substituída por gerânio. E aquelas lá estão protegendo o vaso ao lado desse, que tem duas orquídeas Phalaenopsis. Lembra quais? A Magic Arts e uma outra que não dá pra ver desse lado. Gerânios. Aí aqui eu tenho as minhas rosas do deserto. Eu ponho onde tem sol pleno. No meio os gerânios eretos maiores. Lá em cima eu tenho um, mas acabou a floração. Aqui é uma variegata.
Ó, elas estocam água, lembra? Só se rega. As orquídeas também, quando o substrato seca, com a diferença de que esse substrato é obviamente mais úmido, né? E as rosas do deserto não gostam, assim como as orquídeas, de substrato molhado por mais de 2 dias. Então eu penso bem em quando eu vou regar, para dar tempo de secar. Eu sempre vejo a previsão do tempo. E o substrato agora das replantadas, que são essa tem mais, tá? Abridal buquê. A amarela ali eu vou, ainda que é minha primeira de enxerto, eu ainda vou replantar. Lá do outro lado, lá na outra ponta, tem outras replantadas. Essa estaca eu replantei e podei, porque quando paralisa o desenvolvimento pode ser ou por causa do frio e ela entrou em dormência, ou porque ela precisa de poda, tá? Essa nunca tinha sido podada, então eu podei. Aí, o que eu ia falar? Ah, o substrato das minhas rosas do deserto foi modificado. Eu usava rosas do deserto, o Terra Nova de rosas do deserto, puro, porque me foi dito para fazer assim, mas só que quem me ensinou é de lugar quente. Aqui não é sempre quente. Então o que eu fiz? Eu simplesmente misturei 2/3 de substrato de rosas do deserto Terra Nova com 1/3 de carvão triturado. Eu compro pronto via Mercado Livre do mesmo vendedor os dois. Porém você pode comprar carvão novo de churrasco e dar uma atropelada nele ou dar umas quebradinhas com, não sei, martelo, mas sem quebrar sua casa, por favor. E daí vocês vão adaptando, é assim que se faz. Aqui é sul-sudeste, que é o clima, né, de sul-sudeste, mas aqui é o sudeste, São Paulo capital. E aqui chove bem, aqui costuma ser mais úmido no decorrer do ano, mas tem fases também que é seco. E isso eu resolvo, eu só jogo água nas muretas, nas paredes, rego mais, e aí o vapor de água sobe e ajuda as orquídeas a continuar se desenvolvendo. Aqui eu não tenho problema com umidade, eu tenho na verdade com excesso de umidade. Então o que eu fiz? Eu adaptei o substrato, simples assim. Nas orquídeas, argila expandida e em cima carvão triturado, porque eu sei que carvão triturado é excelente para o desenvolvimento das orquídeas. Ajuda a absorver melhor os nutrientes e com isso estimula enraizamento e assim vai. E eu não tenho que ficar trocando esses 2 substratos que eu uso, tá? Agora, aquele mix, eu tenho horror àquilo, porque as plantas as epífitas, as orquídeas epífitas não gostam de material em decomposição. Isso é para as terrestres. Aí na terrestre você coloca um pouco deste substrato que é vendido como substrato de orquídeas, que é o mix, tá? Mas você mistura, eu misturo com carvão triturado, eu coloco argila expandida no fundo, essas coisas, né, gente? Porque até a terrestre não é de terra, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero logo conseguir providenciar uma orquídea ou fazer alguma coisa com as plantas. Eu moro em apartamento, né? Não vamos esquecer disso. Então fica um pouco... Às vezes eu não tenho muito o que filmar. Mas vou pensar num assunto para fazer um vídeo meu explicando alguma coisa, tá? Muitos beijos. Se cuidem. Tchau!